Fala pessoal, Spider aqui. Nesse vídeo você encontrará parte de uma palestra gravada em que aborda os processos de gametogênese masculina e feminina, enfatizando os aspectos hormonais envolvidos. Falaremos sobre como as gonadotrofinas e os hormônios sexuais atuam promovendo o desenvolvimento dos ovócitos e dos espermatozoides. Se você quer saber mais sobre esse assunto, é só ficar comigo no vídeo, porque começamos logo após a vinheta. Vamos lá! Muito bem, pessoal. Vamos para início. Vamos falar então dos aspectos hormonais da gametogênese, mas antes disso temos que lembrar do caminho traçado por essas células que vão passar por esse processo de gametogênese. O surgimento dessas células germinativas primordiais que vão migrar, vão surgir lá, passar pelo saco vitelino até chegar na sua posição final na glândula. O foco aqui mesmo é só relembrar esse trajeto aí, onde essas células vão finalmente aí se deslocar, né, migrar para a futura região gonadal. E aí, essas células vão ser chamadas células germinativas primordiais, e vão ser células que vão naturalmente dar origem às células que vão, a gente vai falar posteriormente, serão os gametas no sexo masculino ou no sexo feminino. Lembrando disso, que isso acontece ali nas primeiras semanas, período embrionário, nós vamos ter que caracterizar, então, esse processo na mulher e no homem. Começar na mulher e, digamos, é um pouquinho mais complexo, mas acho que a gente vai lembrar disso aí com tranquilidade. Vocês devem se lembrar que a gente tem, então, nessa fase inicial, nesse gráfico, esse gráfico tem aqui o nascimento. E o período que é o pré-natal, antes do nascimento, aos 9 meses em média. E aqui, pós-nascimento, até a menopausa, provavelmente aqui sendo representado. Então, como é a formação dos folículos? Lembrando, vocês devem se lembrar disso, os folículos são as estruturas que são produzidas nos ovários e que abrigam o ovócito, que de fato é o gameta feminino. Isso começa na mulher, esse processo de formação e maturação folicular vai começar já no período embrionário. E a principal característica é que essas células vão se dividir em alta velocidade, vão produzir muitas células nesses primeiros meses. Aqui, estima-se que até o 5º mês, isso varia um pouquinho entre os autores, né? Tem autores que falam que é 5, outros falam que é 7, que esse aqui é uma imagem do Bruce Carlson, em Biologia de Desenvolvimento, onde ele aponta que quase 7 milhões de células germinativas vão estar aqui presentes no 5º mês. Mas que depois disso, boa parte dessas células vão sofrer aquele fenômeno, né, de atresia. Os folículos vão regredindo e o número de células germinativas, naturalmente, acabam regredindo. Em torno aqui, de 2 milhões ao nascimento. Pode observar aqui que ao nascimento, a mulher vai ter em torno de 2 milhões. O que acontece nesse período onde você tem o nascimento? Nós vamos ter aqui a interrupção do desenvolvimento dessas células. Essas células, no período pré-natal, vocês devem lembrar disso, né? Elas vão parar no meio da primeira divisão meiótica. E, durante esse período, elas vão ficar, digamos, suspensas no tempo, né? Paradas no tempo, onde essa continuação do ciclo meiótico vai continuar apenas após a puberdade. Nesse período inicial, o desenvolvimento dos folículos ele é meio independente da ação dos hormônios. Os hormônios hipofisários, especialmente. Então, essas células vão se dividindo, formando folículos, né? Aqueles folículos primordiais, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, mesmo após o nascimento, continua se diminuindo o número de folículos. Até a fase da pré-puberdade, a gente já consegue observar que já tem uma boa parte aqui, quase 1/4, essa estimativa do Bruce Carlson aqui, quase 1/4 dos folículos já estão atrésicos. Isso antes da puberdade. A gente sabe que após a puberdade vai começar o desenvolvimento mensal aí de vários folículos, apenas um vai conseguir
digamos, seu folículo maduro, vai conseguir de fato ovular ou ovocitar. Já na fase adulta, a gente consegue observar que vai só diminuindo. Começou com 2 milhões ao nascimento, quando chega na puberdade, acredita-se aí que vai ter em torno aqui de 40 mil células, 40 mil folículos disponíveis. Cerca de 400 células apenas, em média, é que vão ser ovuladas, né, nesse período fértil da mulher. Isso quer dizer que assim, cada ciclo reprodutivo, a cada ovulação, é como se a célula sacrificasse, né, vários folículos na tentativa de ovular sempre um. Tá? Nós vamos ver como isso acontece, mas olha só, a proporção de folículos ovulados bem menor do que de folículos atrésicos quando a mulher chegar lá na menopausa. Naturalmente, a gente comenta sobre, então, a meiose, né? Tem que comentar sobre a meiose, sobre o que caracteriza essa meiose. Isso vai ser importante para a gente destacar aqui. Por quê? O processo de meiose, ele é o que está por trás, né, da gametogênese. E ele vai estar presente tanto na gametogênese masculina quanto na feminina. No caso aqui, a ovogênese. E aqui então tem uma célula germinativa que vai ser caracterizada pela formação então, dos gametas. Essa célula germinativa vai se transformando, né, até que ela faz o compromisso de virar uma célula gamética. No caso da mulher, essa célula germinativa, esse ovócito, ele vai se tornar então um ovócito primário. Antes era chamado de ovogônia, ele passa a chamar de ovócito primário. O ovócito primário é aquele que se compromete em fazer a meiose 1. E, naturalmente, nós vamos ver que o ovócito secundário, o ovócito 2, vai fazer a meiose 2. O que acontece na meiose? São dois ciclos, né, na verdade. Na primeira meiose, vai acontecer uma redução do número de cromossomos nas células resultantes. Por isso que ela é chamada de meiose reducional. Então, no caso da espécie humana, a célula original aqui, ela surge com 46 cromossomos e termina a meiose 1 com 23 cromossomos. Se a gente contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 cromossomos dentro dessa célula. E vai iniciar, então, as fases da meiose 1. E aí tem as fases da prófase, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Mas observe aqui que, basicamente, eles estão preparando os cromossomos para a divisão. O detalhe é que na fase de diplóteno, existe aqui a ocorrência do chamado crossing over, ou permutação genética, que basicamente tem um embaralhamentozinho de cromossomos, de pedaços de um cromossomo homólogo com outro. Como vocês estão vendo aqui, que é um fator importante para a variabilidade genética. Para todas as espécies, isso é muito bom. Então, segue a meiose 1. Basicamente, aqui temos a divisão, né? Já seguindo para a metáfase. Isso aqui, a gente observa essas células estão no equador celular, depois é separado, né? O equador está aqui, né? Ocorre a separação desses cromossomos homólogos, de forma que, na hora de eu chegar lá no final da meiose 1, que for separar em duas células filhas, as células resultantes vão ter agora 2 cromossomos. Apenas metade do que começou. Por isso é chamada de reducional. A meiose 2, ela é chamada de equacional. Ela é similar, né? Alguns livros falam ela é similar à mitose, né? Esses cromossomos estão duplicados. Então, o que vai acontecer com eles? Vai se quebrar, né, essas cromátides e dividi-las em mais 2 células. Né? Então, como vocês estão vendo aqui, cada célula dessa que surgiu 2, né, vai dividir em mais 2. Então, no final, teoricamente, teremos 4 células. Mas nós vamos ver que na mulher não é assim exatamente. Né? Teremos 4 células com a quantidade unificada de DNA. Aqui está duplicada, né, no início da meiose 2. Né, dá para ver que ela tem 2 braços nos cromossomos. Deve estar duplicado. E quando tiver a conclusão dessa meiose 2, agora eu tenho 2 cromossomos, porém não estão mais com os seus braços duplicados. Né, os cromossomos não estão replicados. Ok? Acho que aqui é uma revisão rápida, né, do processo de meiose.
Importante ressaltar aqui as funções da meiose de dividir esse número de cromossomos na espécie para permitir a constância, né, de cromossomos na espécie pela reprodução sexuada, a parte da variabilidade genética, são aspectos importantes, a gente sempre ressalta aí durante a meiose. Nós vamos ver que na mulher, né, essa meiose ela é um pouco atípica, tendo em vista que a gente não vai ter no final, por exemplo, 4 células e ela tem um tempo muito longo na mulher. Né? O processo inteiro de meiose pode durar várias décadas.